Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto. Opa, salve, salve meu aluno e minha aluna, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Direito Administrativo. Nós estamos estudando as disposições constitucionais relativas aí aos servidores públicos. Vimos aqui o artigo 37, inciso 1 e 2, detalhamos boa parte da jurisprudência. Agora a gente caminha um pouco mais rápido aqui, lendo efetivamente os incisos e trazendo as questões pertinentes relacionadas a eles, beleza? Vamos lá então? O inciso 3 fala do prazo de validade. Olha lá, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então vamos aqui rapidinho, ó, vou colocar aqui, inciso 3, a gente coloca lá, inciso 3, o inciso 3 fala do prazo de validade. Regra constitucional, é aplicável a todo mundo, tá? A todos os entes federados, a toda a administração pública. Então a gente tem aqui, ó, que o prazo de validade é de até 2 anos. O que é importante a gente saber a respeito disso? Esse até me mostra que é uma decisão que discricionária. Aqui a gente tem discricionariedade da administração. Ela pode fazer antes desses 2 anos o período que ela quiser. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu numa prova da Polícia Federal. Polícia Federal, eles colocaram um edital com prazo de validade de 1 mês. Opa! Tá dentro da regra constitucional? Tá dentro da regra constitucional. Brasil. Acabou o concurso, 1 mês de validade. Prorrogável. Aí agora vem essa parte, tá? Essa parte. Prorrogável. Aqui que é interessante. Que já aconteceu doideira já e o STF teve que entrar na história. Por igual período. Beleza. Essa prorrogação também é discricionária, beleza? O que eu anoto aqui nessa discricionariedade? Eu vou avaliar a conveniência e oportunidade. Não tem muito o que discutir. Ai, mas por que colocaram um edital de 1 mês? Eu vou judicializar. Judicializa. O que o STF vai falar, meu amigo? Tem discricionariedade dos caras, eles fazem o que eles quiserem. A Constituição estabeleceu isso. Agora, aqui na parte da prorrogação que tem esse grande porém, tá? Vamos imaginar lá. O prazo de validade que foi estabelecido foi 1 mês. Beleza? Eu vou prorrogar. Agora eu falo, opa, agora eu quero prorrogar por mais 2 anos. Opa, calma, bebê. Sabe ler? Tá lá. Prorrogável por igual período. O que é entendido aqui? Esse período que você colocou inicialmente é o período máximo que você pode prorrogar. Se você colocou só 1 mês, meu amigo, você só vai poder prorrogar por 1 mês, beleza? E essa prorrogação, ela tem que ser nesse padrão aqui. Por exemplo, vamos imaginar lá que eu coloquei aqui que o período é de 1 ano. Eu coloco lá que é 1 ano. Aí eu chego aqui no segundo período e falo assim, eu vou prorrogar por mais 6 meses e depois mais 6 meses. Não, não é assim que funciona. É 1 ano, é igual período, tem que ser 1 ano também. Maravilha? Sem muitos mistérios aqui em relação ao prazo de validade, tá? Sem muito mistério aqui em relação ao prazo de validade. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se a gente separou alguma jurisprudência, mas pode ficar aqui em mim, beleza. Vamos lá, aqui mais uma vez, vamos lá para o artigo 37, parágrafo 2º, ó. A não observância do disposto no inciso 2, que a gente já viu, trata lá da exigência de concurso público para cargo efetivo e para empregado público, e do inciso 3. O que o inciso 3 fala? O inciso 3 vai falar aqui do prazo de validade. Implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. A gente já tinha tratado isso no inciso anterior, então eu nem vou repetir aqui, tá bom? Vamos lá para o inciso 4. Inciso 4, a gente vai ler ele agora. Olha lá. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas de títulos, a gente já viu isso, será convocado com prioridade, meu Deus, vou grifar até de outra cor aqui, ó, com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Então tá lá, vamos aqui. A gente vai tratar, pode voltar para mim. A gente vai tratar aqui
basicamente da forma de ingresso, tá? Do direito à nomeação. Mas antes de eu tratar disso, deixa eu só puxar para cá, vamos aqui para a Lei 8.112, já que a gente vai fazer essa correlação toda hora. Olha só, nós temos uma diferença conceitual em relação à Lei 8.112. Olha o que diz a Lei 8.112 lá no artigo 12, parágrafo 2º. Depois a gente vai falar disso de novo ainda, então eu vou ser rápido aqui, ó. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Beleza? Em âmbito federal, então, a gente tem uma restrição maior ainda. Em âmbito constitucional, mais uma vez, ele fala, durante o prazo improrrogável no edital de convocação, eu sou aprovado, né, eu estou aprovado lá naquele concurso, eu vou ser convocado com prioridade, beleza, sobre novos concursados para assumir o cargo e emprego. Quer dizer o seguinte, eu posso abrir novo concurso, vamos lá, inciso 4. O inciso 4 fala então do direito, vamos colocar assim, à nomeação. Segundo a CF, então, o candidato aprovado será chamado, será convocado. O candidato aprovado dentro do prazo de validade, será convocado com prioridade. Aqui tem bastante coisinha de jurisprudência, viu? Beleza. Lembrando, aqui quem fala é a Constituição Federal, tá? Lá na Lei 8.112, depois a gente vai passar por ela igual, então nem vou trazer aqui esse detalhamento. Em âmbito federal, a gente nem vai poder ter outro concurso. Em âmbito estadual municipal, teoricamente eu posso fazer aqui sem grilo algum, tá bom? Vamos lá? O que o STF falou aqui em relação a esse direito de nomeação? Olha lá. O STF, o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital de concurso público também se estende ao candidato aprovado, arrisca isso aqui, fora do número de vagas previsto no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência de desistência de candidatos classificados em colocação superior. Então vamos lá, olha só. A gente vai colocar aqui a primeira observação. Observação 1, tá? Aprovado dentro das vagas. Dentro do limite de vagas. Regra. Direito subjetivo à nomeação. Ou seja, se você está dentro das vagas, guerreiro, você vai ser chamado. Só que quando a gente coloca a regra, é que existe exceção, tá? Exceção. A gente vai colocar aqui. Existem aqui situações, o próprio STF já se manifestou, situações excepcionais supervenientes. É meio genérico, tá? Mas existe essa possibilidade. Em prova tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque aqui a gente está entrando em jurisprudência. Eu fui lá para a regrinha, beleza, 4 tal, e aí eu vou ver o que vai ter, o que a jurisprudência está tratando. E a jurisprudência, a gente sabe, ela sofre alterações, tá? Hoje, a regra é essa. Eu tenho direito subjetivo à nomeação, mas é um direito absoluto, acabou? Não. Eu posso ter uma situação excepcional superveniente. Sei lá, vamos pegar um exemplo aqui. Deu um apocalipse zumbi, meu câmera. Você tem preocupação com o apocalipse zumbi? Depois desses seriados, The Walking Dead, sei lá o quê, vacina, vaca louca, esse monte de coisa. Você tá aprovado, você fala, agora vai. Pá, começou um apocalipse zumbi. Mas brincadeiras à parte, vamos pensar numa situação mais
mais real. Sei lá, aconteceu uma catástrofe mesmo e o órgão que você ia trabalhar foi totalmente engolido por, né, enfim, a estrutura física desapareceu e tudo mais. A gente pode ter, eventualmente, então falou, olha, a administração não tem dinheiro agora nem para reconstruir o negócio, quem dirá para contratar o pessoal, vou te contratar para você ficar em casa. Então é assim, existe uma situação excepcional. Regra geral, a gente vem para a regra geral. Eu tenho direito subjetivo à nomeação. Agora, e o cara que está fora do número de vagas? O cara que está fora do número de vagas, ele vai ter aqui o que a gente chama de expectativa de direito. Tá? O que ele tem então? O que é essa expectativa de direito? Porra nenhuma. Nada. Não tem nada, tá? É por isso que eu costumo dizer o seguinte, nossa, mas eu tô lá num concurso que tem 1000 vagas, eu sou o tal do excedente. O que você é? Um esperançoso. Em vários cargos acontece a nomeação. De fato, eles chamam os excedentes. Em alguns, não. E você nunca sabe qual que é a tua vez. Então eu falo, cara, se você já ficou como excedente, não pare de estudar. Um exemplo clássico desse aqui eu cito é o caso da minha esposa. Ela teve lá uma aprovação, subjúdice, tal, na PF, muitos não fazem mais nada. Ela voltou a estudar, passou novamente na PF, na PRF, no DP. Então é assim, por mais que você tenha ali, ela gosta de usar a seguinte frase, né? Eu não vou deixar o meu futuro nas mãos de terceiros. Quando você está como excedente, o teu futuro está nas mãos de terceiros, infelizmente. Então eu falo, por mais difícil que seja isso, você deve continuar a preparação. Enquanto você está se preparando ainda, está vindo mais prova, pô, chamou? Brasil, morreu Maria Preá, beleza? Agora, em relação ao fora do número de vagas, a gente tem uma observação. Observação. A gente pode ter uma situação em que esse cara que está fora do número de vagas, ele passe a figurar dentro daquele número que a administração previu. Vamos colocar aqui até a frase que apareceu lá, tá? Figurar nas vagas decorrentes. Observação. Se ele figurar nas vagas decorrentes, passará a ter direito à nomeação. A ter direito à nomeação. Beleza? Vamos exemplificar aqui, ó. Vamos lá. O cara tá aqui. Exemplo. Saiu lá a listinha. O concurso tem 5 vagas lá, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, por obra do destino, você ficou em sexto. Ô, meu pai! O que você tem? Nada. Mera expectativa. Só tinha 5 vagas. Porém, todavia, entretanto, o quinto colocado desistiu. Ou qualquer um deles. Vamos imaginar aqui que seja outro, tá? Que foi o segundo colocado. O primeiro colocado, vai. O primeiro colocado desistiu porque está aprovado em outro concurso. Beleza. Sobe todo mundo e você que estava em sexto passará a figurar em quinto e aí você tem direito subjetivo à nomeação. Beleza? Então vai passando o tempo, você falou, opa, pera lá, tá aqui. Você pode judicializar, por óbvio, para poder conseguir a nomeação, caso a administração não te chame. Acredite, na administração pública, apesar do cara estar lá dentro, muitas vezes ele não conhece todas as regras. Por isso que você vê esse troço ser judicializado, chegar lá no STF e ter toda essa discussão. Agora, para nós aqui, o bizu é fins de prova, beleza? Eu estou trazendo a jurisprudência porque já apareceu em prova. Não sei exatamente qual o cargo que você vai fazer, então é por isso que a gente está trabalhando essa perspectiva, beleza? Beleza? Vamos lá? O que o STF ainda fala em relação a essa preterição de nomeação, que vale a pena a gente só tomar nota aqui, tá? Olha lá. Preterição da nomeação. Súmula 15 do STF. Antiga, né? Diga-se de passagem. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. O que quer dizer isso? Olha só. Temos lá mais uma vez. 1, 2, 3, 4 e 5. E você é o quarto colocado aqui, por exemplo, tá? Ou ainda, só temos as 5 vagas, aí temos aqui toda essa galera, vai até o 10º aqui, vamos imaginar. E você é o 7º, perceba comigo.
Até então, você nem tinha direito à nomeação. Só que você foi preterido. Eles pegaram e nomearam. A nomeação desse nono aqui preteriu você na ordem de classificação, tem a filinha, tem que respeitar a filinha, preteriu você, você agora passa a ter esse direito, beleza? Então volta lá então. Aí eu vou pegar essa regrinha com mais uma outra aqui, tá? Apesar disso, o STF firmou o entendimento de que não há preterição quando a administração, em cumprimento de decisão judicial, nomeia candidato menos bem colocado. Então aqui a gente coloca essas duas observações. Vamos lá. Olha só. O cara tá atrás, mas foi uma decisão judicial que colocou ele. Por quê? Sei lá por que raio foi isso, tá? Então a gente coloca aqui, ó, observação. Preterição. Aí a gente cita aqui. Súmula 15 do STF. O preterido passa a ter direito à nomeação. Beleza? Conforme a gente colocou lá. Salvo, vamos botar aqui, salvo se a preterição decorrer de decisão judicial. Ufa, misericórdia. Vamos lá. Coragem, coragem. Fechou? Foi? Vamos lá para o nosso inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Vamos lá? Inciso 5 agora. Vou pegar aqui para esse lado. Inciso 5. Aqui ele vai falar então das funções de confiança e cargo em comissão. Aqui agora que a gente faz aquela distinção que eu comentei com vocês, beleza? Vamos lá. Galera, eu insisto aqui mais uma vez. Eu estou trazendo tudo que tem relacionado à jurisprudência a cada um dos incisos. Lê um inciso, você vai ler por conta, tá? Então a gente vai acrescentando aqui as disposições constitucionais no seu caderno. No seu caderno você pode colocar o textinho do inciso também, principalmente quem tem caderno digital, tá lá. Muitas vezes a questão não passa do inciso. Mas eu não posso, aqui enquanto professor, deixar de te dar a parte da jurisprudência. Não tem jeito, tá? Tem que ter a jurisprudência ali também. Aí você vai confrontar, obviamente, a parte teórica que está no seu caderno com as questões. Se você está vendo que está caindo muito pouco a jurisprudência, foca só na leitura da letra seca ali dos incisos, beleza? Vamos lá. Olha o que ele fala lá então no inciso 5. As funções exercidas exclusivamente por servidores, as funções de confiança vai ser exercida exclusivamente por servidor de cargo efetivo. Eu trouxe aqui uma tabelinha para a gente matar isso, para não ter que ir para o caderno. Você vai printar ou vai fazer aqui, para a gente poder avançar mais rápido, tá bom? Mas olha só, olha o que diz lá o artigo 3º da Lei 8.112. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria, prévia, investimento, blá, 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 e são de caráter o quê? Efetivo ou em comissão. Tome cuidado, tá? Tome cuidado, porque o cargo, ele pode ser em comissão. O que a gente tem aqui em relação ao cargo, o que eu já comentei, tá? Não existe cargo sem função, mas pode existir funções sem um cargo. Exemplo que a gente trabalhou aqui foi no dos agentes públicos, né? O agente honorífico lá, ele não tem cargo, mas ele tem função pública, beleza? Aqui, em relação à função de confiança e o cargo público. Aqui, eu vou esperar você pegar o seu caderninho, você pode até dar um print aí, enfim, mas a gente vai anotar as duas diferenças aqui, as diferenças que existem, tá? O que nós temos aqui, então, primeiramente? A função de confiança, nós falamos que são atribuições, responsabilidades cometidas a um servidor. Então, você já é servidor. Olha o que ele fala lá.
Elas são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Maravilha? Então vem aqui para mim. Eu sou servidor de cargo efetivo e passei a receber uma função de confiança. Normalmente, isso vem aliado a uma bonificação, né? A algum valor que eu vou receber a mais. Neste caso, vejo, eu já ocupo o cargo efetivo. A função de confiança ela é me dada, vamos dizer assim, e ela também pode ser retirada, tá? Agora, qual que é a diferença que a gente tem em relação ao cargo? Aqui não é unânime na doutrina, tá? Mas o que prevalece aqui pra gente? Que o cargo é um espaço, é um lugar que você ocupa, beleza? Então volta para lá. Olha lá. É atribuído um cargo, um lugar nos quadros da administração. Cargo em comissão, então, você ocupa efetivamente um lugar, beleza? Pode ser exercida por qualquer pessoa. Tem gente que não gosta dessa afirmação. Não é bem assim porque tem lei. Sim. Por quê? Porque há um percentual mínimo que deve ser destinado a servidor de carreira. Então, como é que a gente pode trabalhar aqui essa perspectiva? Ó, o cargo em comissão vai ser por servidor efetivo ou não. Resumiu a tua história aqui, beleza? Então, volta aqui para mim rapidinho. Eu sou servidor efetivo. Eu posso exercer tanto uma função de confiança, que vai ser uma atribuição que foi dada a mim, mas eu também posso partir, né, e passar a ocupar um cargo em comissão, um outro lugar ali na administração, beleza? Nós temos aqui algumas regrinhas, algumas legislações que falam que 50% tem que ser de cargo efetivo, enfim, há um aprofundamento desnecessário nesse ponto. Esse ponto é para você saber a diferença de um e outro, beleza? Vamos lá, volta lá rapidão. A função de confiança, como a gente já falou, depende de aprovação em concurso público. Por quê? Porque precisa de um servidor efetivo. Aqui no caso do cargo em comissão, não depende de aprovação. A gente sabe que tem um percentual, beleza? A regra é o quê? Não precisa de concurso para ocupar cargo em comissão. Há algum percentual, sim, mas aí a gente não vai ver esse aprofundamento numa questão objetiva. Para que eu posso fazer, né? O que eu vou fazer? Quais são as atribuições? Atribuições de direção, chefia e assessoramento. Em ambos os casos, direção, chefia e assessoramento. Aqui a doutrina tem uma crítica ferrenha a esta palavra assessoramento. Eles dizem o seguinte, que se ficasse só na direção e chefia, a gente tinha uma moralização da administração. Esse assessoramento aqui vira uma zona. Você tem o tal do ASPONE. Pode anotar isso. Quem ouviu esse termo e tem vergonha de perguntar, aqui eu falo, ó, assessor de porra nenhuma, tá? Os ASPONES são em números muito grandes aí na administração, infelizmente. Ele assessora no quê? No que o cara quiser. Aí virou zaralho. Mas, de todo modo, tua prova é objetiva. Eu posso lá ocupar uma função de confiança, um cargo em comissão, em razão de atribuição técnica, como já apareceu? Não, técnica não. Não pode aparecer em razão de função técnica. Tem que ser direção, chefia e assessoramento. Então você lembra, direção e chefia, tá top, tá fácil de lembrar, e lembra do ASPONE, assessor de porra nenhuma. Por fim, ambas as situações, tá? Tanto a função de confiança como o cargo em comissão é de livre nomeação e extinção. Livre nomeação e exoneração. Significa dizer o quê? Eu posso tirar a sua função de confiança a hora que eu quiser, mas eu tenho que tomar um cuidado. Eu não posso te dar o seu cargo efetivo, beleza? E o cargo em comissão eu posso te tirar lá a hora que eu quiser. Então volta para mim aqui rapidinho. Volta para mim aqui. O que a gente tem nesse aspecto aqui então? As diferenças cruciais entre cargo e função de confiança. Vamos colocar aqui só rapidinho, só para deixar no seu caderno, tá? Primeiro, atribuições. Aqui é igual, tá? Atribuições de direção, chefia e assessoramento. Tá? Aqui do ladinho, aqui do ladinho, a gente já coloca lá, ó, função de confiança, somente ocupante de cargo efetivo. Aqui, cargo em comissão, ocupante de cargo efetivo ou não. Aí aqui, para quem não gosta daquela expressão, né? Qualquer pessoa, não é qualquer pessoa, porque 50% está reservado. Beleza. Então tá lá, cargo efetivo ou não. É alguém que nunca fez concurso na vida, tá? Esse ou não, vamos até melhorar aqui. Ou não precisa fazer concurso.
Não precisa fazer concurso. Olhe nas assembleias aí Brasil afora para que vocês vejam o tamanho da treta lá, o tanto de assessor que tem. Mas enfim, direção, chefia e assessoramento. Vimos aqui que o cargo tem que ser efetivo no caso da função e tem os outros detalhamentos, ocupa um lugar e tal, mas você já viu a diferença crucial, já vai dar para a gente matar, beleza? Aqui eu vou colocar uma observação. Observação. Súmula vinculante. Súmula vinculante número 13, beleza? Vamos lá? Súmula vinculante número 13. Volta lá para ela. Eu sei que eu tô corrido para a gente dar o tempo. Olha lá. A súmula vinculante número 13, ela trata do nepotismo. Nepotismo. Aquela contratação de parentes no âmbito da administração. Olha o que ela diz lá. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante, ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda função gratificada na administração pública direta e indireta, dos poderes compreendido ao ajuste de designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Bom, primeiro ponto a saber, vem aqui para mim. Primeiro ponto a saber. Essa súmula, ela trouxe uma regra que não existia correlação na lei. Então o STF teve que decidir depois, falou, a gente pode tratar do nepotismo ainda que não haja previsão legal. Hoje, especificamente, esse assunto é tratado na Lei de Improbidade, lá no artigo 11, o que trata lá atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração. A redação é muito parecida com essa aqui. Então fechou. Não fazia muita diferença, tá lá ou não tá. Mas hoje tem expressamente previsão legal e, obviamente, o texto da súmula continua vigente, tá? O que eu tenho aqui, então? A vedação à contratação de parentes para esse tipo de cargo e função de confiança. Aqui ele fala até o 3º grau, eu não vou fazer aquela continha lá, isso é fácil, jogou no Google lá como é que faz essa contagem, né? Por exemplo, você vai descobrir que o teu primo nem tá aqui nessa história, né? Que teu primo nem é teu parente, vamos dizer assim. Mas você entra lá naquela contagem, pai, tio, avô, linha reta e linha colateral, o cunhado, para esse fim aqui ele é parente e por aí vai. Eu não quero entrar nesse detalhamento, eu quero entrar no detalhamento da súmula em si e agora, obviamente, da lei de improbidade. Qual que é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês? Vamos lá. A súmula vinculante número 13, a gente coloca aqui, não se aplica aos cargos de natureza política. Exemplo, que a gente já tratou hoje. Exemplo. Secretários, ministros. É essa porra mesmo. Eu posso colocar, então, o meu filho para ser ministro? Eu posso colocar minha esposa para ser secretária? Pode. É óbvio que aqui, mais uma vez, a gente vai ter uma série de discussões jurisprudenciais. O STF já até falou aqui, por exemplo, que o que se preserva aqui é a moralidade, a impessoalidade, razão pela qual eles estenderam já o conteúdo da súmula vinculante número 13 para dizer assim, ó, quando ficar evidenciado que a nomeação não tem natureza técnica, né? É só mesmo para poder dar o cargo para o parente, ainda assim a gente vai retirar. Então é assim, temos o texto, mas temos algumas decisões aí do STF ampliativas, eu diria. Tem decisões colocando aqui, inclusive, o concunhado, enfim, tem uma série de coisas. A gente vai fazer uma prova objetiva, não vai ser discursiva nesse ponto. O que a gente fica aqui com a ideia central? O que prevalece? Desse jeitinho já apareceu em prova, tá? Então a gente vai marcar correto. Continua aparecendo em prova, a gente vai nessa linha, apesar de todas essas exceções que eu falei aqui, tá bom? A regra, então, eu vou aplicar para esses cargos, direção, chefia e assessoramento, e não entra o cargo de natureza política. E a gente já viu, né? O agente político entra lá sim, aqueles caras que estão diretamente ligados aqui, os auxiliares imediatos do agente político, podem ocupar esse cargo. Um outro detalhe que a súmula fala é assim, ó, é aquele cargo, é aquela função de confiança. Vamos imaginar que o sujeito seja chefe lá num determinado órgão, né? Vamos pensar aqui que é um tribunal federal.
Aí o filho dele ingressou por concurso. Opa, por concurso, meu amigo, não tem mistério. Você pode cair para dentro, não tem né, treta. O que não pode é esse cargo comissionado. Fechou? Temos mais detalhamentos, né? Súmula vinculante aí, princípio da moralidade, da impessoalidade. A gente acaba citando essa súmula aqui em outros momentos, mas aqui em especial para a gente fazer essa análisezinha pontual, tá bom? Vamos lá. Cargo de natureza política, já comentamos aqui. Aqui, a lei de improbidade, ó, artigo 11, inciso 11 também, vai tratar exatamente do mesmo assunto. E agora a gente vai para o nosso inciso 6. Inciso 6 fala lá: é garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. Então vamos lá, rapidão, colocar ele aqui. Tá quase que não tá cabendo, hein? Então vai caber aqui, ó. Incisozinho tranquilo. Inciso tranquilo, vamos botar ele aqui. Inciso 6. Inciso 6 fala da livre associação. Livre associação, né? É isso que ele falou? Livre associação sindical. Eu tava com medo da palavra. Olha lá. É garantido ao servidor a livre associação sindical. Eu fiz uma correlação com a Lei 8.112 porque ela trata do assunto também. Olha lá. Artigo 240. Ao servidor público civil é assegurado nos termos da Constituição Federal o direito à livre associação sindical. O que é legal aqui, ó? A palavra civil. E o militar, Aprígio? O militar se enquadra nessas regras? O militar, você nem falou lá em agentes públicos, a gente pode considerar que o militar também é um estatutário, só que um estatuto diferente. O militar é vedado. Ele não pode ter associação sindical. Maravilha? Em relação ainda aqui ao sindicato, à associação sindical, perdão, eu coloquei aqui o artigo 117, as proibições, que aparece bastante em prova, tá? É proibido coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. Só para deixar correlacionado. Você está fazendo o teu caderno? Correlaciona. Coloca lá no inciso 6 a Lei 8.112, artigo 240 e o 117. Quando você estiver lendo, você vai lá para esses incisos especialmente, porque eles estão correlacionados. Tudo bem? Vamos lá. Não há muitos comentários a gente a tecer aqui, a não ser que essa regra é oposta à regra direcionada aos militares, aos quais é vedada a sindicalização e a greve. A sindicalização e a greve. Pode voltar para mim? E a gente vai falar agora a respeito das disposições constitucionais, beleza? O que eu tenho para te adiantar aqui em relação às disposições constitucionais? A gente vai olhar lá, esse tópico, às vezes ele aparece até em direito constitucional, não é nem direito administrativo, mas ele guarda muita relação com o direito administrativo, ainda que não apareça expressamente no seu edital. A gente está falando ali a partir do artigo 37 da Constituição. Por quê? Porque mesmo que só caia lá agentes públicos de forma genérica e não cite disposições constitucionais, a banca pode cobrar. Ainda que ela coloque lá um tópico relacionado ao Estatuto dos Servidores, ela também pode fazer essa relação, beleza? Aqui com relação a esse tópico, o que é importante a gente ter em mente? Muitas questões cobram a letra seca do inciso que aparece lá. Outras já envolvem aqui jurisprudência. Temos bastante jurisprudência sobre esses tópicos aqui, beleza? Então o que a gente vai fazer? Eu vou montando o seu caderno aqui, né? Vou montando o seu caderno. Você vai montar seu caderno, mas eu vou tentar aqui criar uma estrutura para que fique visível. A gente vai olhar inciso por inciso e anotar as questões pertinentes, sejam elas relacionadas à jurisprudência, à doutrina, ou enfim, é só para lembrar a letra seca da lei. Maravilha? Então vamos lá, sem mais delongas, vou chamar aqui meu câmera para direto para a Constituição. Então tá lá no artigo 37 da Constituição Federal, disposições gerais. Nós temos lá então basicamente que o artigo 37 nós detalhamos lá no tópico princípios, então não vou avaliar tudo isso aqui, tá? O caput dele. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do DF, dos municípios, obedecerá aos princípios. Limpe, maravilha. E também ao seguinte, aí ele começa falando. O inciso 1 do 37 já trata especificamente de cargo e emprego público e traz uma disposição clara de quem pode ocupá-los. Aí a gente começa por aqui, porque aqui a gente já tem jurisprudência e também tem letra seca de lei, tá? Mas olha lá, vamos para o inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Então, a regra aqui, volta aqui para mim rapidinho, é ampla acessibilidade. Ele não fez distinção de brasileiro nato ou naturalizado. É assim que a doutrina trabalha a perspectiva, ampla acessibilidade.
eu posso ocupar sendo brasileiro e a lei pode trazer alguma restrição. Mas essa norma aqui, então, ela já é de aplicação imediata. Opa, eu posso ocupar e a gente vai ter alguns requisitos que a lei estabelece. Maravilha. Agora, volta para lá, por favor. Assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Opa, aqui a gente tem uma diferença pontual, tá? Esse na forma da lei, a gente diz aqui que é uma eficácia limitada. Ou seja, ele só pode ocupar, o estrangeiro só pode ocupar um cargo depois que a lei for editada. Esse é o bizu. Maravilha? Volta para mim aqui mais uma vez, então. Então, para a gente entender mais uma vez. A disposição é geral, e aí a gente começa por aqui construindo, então, teu caderno. Eu vou começar aqui no canto, ó. A gente coloca lá, disposições constitucionais. Aí a gente vem aqui para o inciso 1. Lá no inciso 1, a ideia principal é ampla acessibilidade. Aos cargos e funções públicas, beleza? Aqui ele fala brasileiros. Aí eu tenho um detalhe, eu tenho brasileiros natos e naturalizados. Aqui, naturalizados. Aqui tem um detalhe importante. Esse naturalizado, eu tenho que me lembrar que existe uma vedação, tá? Tem lá uma vedação para ocupar alguns cargos. Aqui já é matéria de constitucional, mas eu vou lembrar lá do meu mp3.com. Presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, oficial, ministro da Defesa, e aqui é carreira diplomática, estava esquecendo desse Czinho. Já você dá um printzinho, tá? Mas a ideia é geral. Ampla acessibilidade, brasileiro nato naturalizado, eu só lembro dessa vedaçãozinha aqui fazendo uma correlação, acho que vale a pena. Agora, estrangeiros. Os estrangeiros, meu amigo, é somente na forma da lei. Na forma da lei. É a lei que vai dizer como e quando e por que ele pode ingressar, beleza? Então volta para lá rapidinho. Eu trouxe aqui para vocês, vamos lá por favor para o nosso slide. O artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 8.112, não precisa anotar ele agora, depois a gente vai estudar a Lei 8.112, mas para que vocês vejam, ó, as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com os procedimentos e normas desta lei. Então aqui ela vai explicar como que esse estrangeiro pode entrar. Se não tem esse detalhamento, não poderíamos ter, então, via de regra, o estrangeiro. Pode voltar para mim, rapidinho? Não, deixa aqui, olha lá, o printzinho. Ministro do STF, presidente e vice da República, Câmara, Senado, carreira diplomática, oficial de Forças Armadas, ministro de Estados, beleza? Esses aqui são restritos a brasileiro nato. Maravilha? Agora vamos lá. Pode voltar aqui para mim. Falamos aqui, né, da norma de eficácia limitada, ampla acessibilidade. Agora aqui em relação à ampla acessibilidade, eu levanto uma questão que eu diria que recentemente, para um cargo especial aí, gerou-se muita polêmica. E aí aqui a gente vai analisar esse troço, tá? Limite de idade. Pode ter limite de idade para ingresso? A gente está falando lá que o inciso 1 diz, olha, é ampla acessibilidade. Eventualmente pode, mas é um troço bem restrito. E a gente vai analisar isso de acordo com o texto da Constituição. Pode vir aqui para mim. Ó, o que o STF já falou sobre o limite de idade? Súmula 683. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, 30 da CF, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Um ponto aqui para a gente anotar, antes da gente entrar na análise aqui propriamente dita da lei. Perceba que o STF, né, fixou o limite de idade, ele fixou que o limite de idade deve ser comprovado no momento da inscrição, beleza? No momento da inscrição. Ou seja, se eu já preencho ali, ainda que eu fique mais velho depois,
não tem problema. É o que acontece muitas vezes nos concursos de polícia militar e tudo mais, tá bom? Mas aqui o ponto é a gente analisar. Eu vou até citar aqui, não tem problema algum, tá? Nós tivemos aqui uma grande polêmica em relação ao cargo da PRF. Ah, tinha vazado um negócio, se vai ter limite de idade, 35 anos e tal. Eu tenho para mim que não é uma coisa tão simples. Por quê? Não bastou eu colocar na lei. Ah, eu vou lá e vedo lá na lei. Pera lá. Eu tenho que fazer uma análise constitucional, sob pena dessa lei ser declarada inconstitucional. E certamente sofreria muito ataque. Porque a regra aqui é ampla acessibilidade. Por que raio agora você entendeu que o cargo não é mais... não pode ser preenchido, por exemplo, por uma pessoa de 40, por uma pessoa de 50 anos? Se até então podia. Qual foi o estudo que foi feito? Entenda? Não acredito que isso deveria prosperar de fato, como não é o que aconteceu, beleza? Então, vindo aqui, volta lá, por favor, para o nosso slide. Olha lá. Nós temos lá nos direitos e garantias fundamentais, nós temos lá o capítulo 1 que trata dos direitos e deveres individuais, coletivos, e nós temos o capítulo 2 que trata dos direitos sociais. E lá no artigo 7º, 30, que, de acordo com o 39, parágrafo 3º, não precisa anotar da Constituição, se aplica aos servidores. Nós temos algumas regras do artigo 7º, que nós vamos falar aqui, ó, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais que se aplicam também aos servidores, ocupantes de cargo e tudo mais. Esta regrinha do inciso 30 é uma delas. Olha o que ele fala. Proibição de diferença de salário, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Beleza? Então eu entendo que a gente não teria. A Constituição prevê expressamente aqui a possibilidade de limite de idade, onde? Lá nas Forças Armadas. Olha o que ele fala, no artigo 142. As Forças Armadas, a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade e tudo mais. Então volta para mim aqui rapidinho, para a gente botar uma pá de cal no assunto, tá? Limite de idade, a gente coloca aqui, ó. Vamos colocar aqui. Segundo o STF, deve ser justificado sob pena de violação ao artigo 7º, 30, beleza? Além disso, qual que é o momento? O momento para exigir, o momento no ato da inscrição. No ato da inscrição. Beleza? Apesar de toda essa análise, meu aluno, eu volto a falar para você aqui. Você deve tomar cuidado com o texto da letra seca lá do inciso 1, tá? Quem que pode ocupar? Brasileiro pode? Pode. Estrangeiro pode? Pode também, na forma da lei. Não é amplo. Ah, os cargos podem ser ocupados indiscriminadamente por brasileiros e estrangeiros. Não é assim que funciona. Imagina você vai lá fazer um concurso e aí veio gente de tudo que é lugar. Imagina você, meu câmera. Aí tá o nosso vizinho aqui, tem um paraguaio fazendo, tem um venezuelano, tem um japonês. Sei lá se é japonês, se é coreano, se é chinês. Chega aquela galera toda lá, tá lá na sala. Não é assim que funciona. A gente vai ter a possibilidade para eles na forma da lei. Por isso que a gente insistiu aqui, eficácia limitada. O cuidado que você deve ter é com a redação da letra seca, tá? Que já apareceu em prova. Por isso que a gente está chamando a sua atenção aqui, beleza? Vamos lá. Em relação ainda a essa ampla acessibilidade, a questão das tatuagens. Vamos colocar aqui, ó. Tatuagens. Tatuagens. O que que o STF falou a respeito de tatuagem? Pode. Só que a gente vai colocar aqui. Qual é a frasezinha, tá? Pode tatuagem, por exemplo, para cargo policial? Pode. O que que não vai poder? Aquela tatuagem que é uma ofensa aí à dignidade das pessoas que vivem ali naquele ambiente. Por exemplo, o sujeito quer ser policial e tem uma tatuagem de maconha tatuada na mão, no pescoço, na testa. Tem tatuagens cabulosíssimas, né? Aí a gente já teve, né, editais, leis tratando disso, mas aí o STF veio e teve que se manifestar a respeito disso. O que que o STF falou? Ó, exigências desnecessárias, desarrazoadas, desproporcionais, não pode aparecer. Mas olha a tese que ele falou aqui. Pode puxar aqui pra gente, pro nosso slide. Editais de concurso público não podem estabelecer restrições a pessoas com tatuagens,
salvo situações excepcionais em razão do conteúdo que viole valores constitucionais. Então a gente coloca lá, pode, desde que não viole valores constitucionais. Um outro exemplo que eu poderia trazer aqui é o cara ter uma suástica, né? Porra, tatuou uma suástica lá, visível na minha mão, etc e tal. Eu diria que até em outro lugar, né, seria violação dos direitos constitucionais. Mas enfim, feita essa ressalva aqui também, a gente dá agora sequência, vamos dar uma olhada no inciso 2. Pode manter aqui para mim, tá? Aqui no inciso 2, a gente vai falar dos critérios de ingresso. Deixa eu colocar aqui. Essa parte dos critérios de ingresso também é interessante em prova, tá? Inciso 2. Critérios de ingresso. Olha lá, a gente viu que é ampla, né? Ampla acessibilidade aos cargos. Agora a gente vai falar da prova, né? Em regra, você tem que ser aprovado em concurso de provas e títulos. Olha lá o que ele diz lá então no inciso 2, vamos lá, logo para a leitura da letra seca. A investidura em cargo ou emprego público, olha que interessante, cargo ou emprego público. A gente falou agora há pouco a respeito aí de agentes públicos, né? Fizemos aí uma classificação. Cargo ou emprego público. O cargo, a gente sabe lá que é o servidor estatutário. Aqui tem que tomar um cuidado, tá? A gente já vai fazer essa ressalva. Cargo ou emprego público depende de aprovação em concurso público. Esse concurso público tem que ser de provas ou provas e títulos. Perceba, não pode ser só de título, é prova ou prova e título, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Ressalvadas as nomeações, aqui a gente faz mais uma vez essa ressalva, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado de livre nomeação e livre exoneração. Sem mistério, então, a gente sabe, o servidor estatutário, via de regra, ele faz concurso, salvo se for cargo em comissão. Maravilha? O que a gente vai trazer aqui em relação a essas provas? Primeiramente, vamos lá. Opa, espera só um pouquinho. Tá em mim? Tá em mim ou tá no slide? Oi? Isso? Maravilha. Olha lá. A gente vai colocar aqui, ó. Cargo efetivo e emprego público. Cargo efetivo e emprego público. Tem que ter o quê? Concurso. Esse concurso tem que ser do quê? De prova ou provas e títulos. Maravilha? Em relação aos títulos, a gente pode colocar aqui duas situações que o STF já se manifestou. Ó, o STF falou o seguinte: essa prova de títulos só pode ter caráter classificatório. Beleza? Só pode ter caráter classificatório. Então eu não vou poder eliminar com base na prova de títulos. Só pode ter caráter classificatório. Então não terei só prova de títulos, será de provas e títulos e não pode ter caráter classificatório. Aqui, a gente coloca uma ressalva, né? Cargo comissionado. O cargo comissionado, a gente coloca lá, livre nomeação e livre exoneração. Já a gente vai falar um pouquinho mais dele, tá? Quem que pode ocupar? Será que um servidor efetivo pode ocupar o cargo comissionado? Inclusive, existem regras aí que exigem que ele tenha que ocupar, beleza? Agora, vindo para cá, ó. Segundo o STF, então, né? Não pode ser exclusivamente por títulos e não pode ostentar natureza eliminatória. Precisamos, portanto, no máximo aqui, a classificar a galera. Então, nunca exclusivamente eliminatório. Concurso regional, vamos aqui, colocar essa observação. Observação 1. Concurso regionalizado. Concurso regional.
Sempre dá briga nisso aqui, né? Ah, tem um concurso regional, a nota de corte num estado foi 70, no outro foi 90. Aí você fala, pô, se eu tivesse feito, e aí, pode ou não pode? O STF já se manifestou que é perfeitamente constitucional. É constitucional. Então, sem pirar, tá? Ah, às vezes eu li um doutrinador que acha isso, que tem toda uma tese bonita, que se exploda o doutrinador, não é o que cai. Olha lá. Em outra posição firmada, o STF decidiu que não há ofensa ao princípio da isonomia à realização de concurso em que a classificação seja feita por região. Então não tem muito o que discutir aqui. Vamos lá. Cláusula de barreira, volta aqui para mim. Cláusula de barreira. Aqui eu vou colocar observação 1, tá? Aqui observação 2. O que está valendo hoje? Cláusula de barreira. O que é essa cláusula de barreira, primeiramente, para a gente entender aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui primeiro o que o STF falou já. O STF falou o seguinte, pode colocar lá, é válida. Válida essa previsão. Eu estava pensando em outra palavra aqui, tá? Então vamos lá. O que acontece? O edital, ele pode estabelecer, isso acontece bastante em concurso de polícia, ele pode estabelecer que mesmo que você atinja o mínimo, normalmente aparece assim, ó, se você fizer no mínimo 50% da parte da prova, da prova geral e da prova específica, você está aprovado. Só que depois vem uma barreira e diz, só que só vão para as próximas etapas um número X de pessoas. Vamos imaginar aqui, ó, não precisa anotar isso não, tá? Só para você imaginar. O concurso público lá, ele tem 1000 vagas. Aí ele diz assim, todo mundo que fizer pelo menos 50% nas básicas e nas específicas, tá aprovado. Vamos considerar isso. Só que ele fala, para a próxima etapa, eu vou levar 5.000 cabeça. E a próxima etapa, por exemplo, é o TAF. Beleza? Aí desse TAF, imagine você que ele diga, ó, depois desses 5.000, eu só vou levar 3.000 para o médico, exame médico, por exemplo. Aprígio, então quer dizer que eu posso passar no TAF e não ir para outra etapa? Pode. Se ele for estabelecendo essas barreiras, né? Obviamente que a gente vai chegar sempre nesse número que já estava no edital, né? Aquele número primário, ele pode fazer. É o que está prevalecendo, então não tem muita discussão. O que tem acontecido na prática? Mas lembrando que a prática não cai. Os concursos aí acabam aprovando bem mais o número de vagas e aí fica o excedente lá. Mais à frente a gente vai ver como é que funciona isso, tá? Ah, expectativa de direito ou direito adquirido? Como é que funciona essa parada, beleza? Vamos lá. Outro detalhe, remarcação de teste físico. Observação 3. Remarcação de teste físico. O que o STF falou sobre remarcação de teste físico? Olha só. Você tá lá e tá pertinho do seu TAF. Falta 2 semanas. Você pisou num buraco, torceu o teu pé. Pum! Tá aqui, perdeu o concurso? Perdeu o concurso, bebê. É assim que funciona, tá? A gente colocou aqui, ó, em razão de circunstâncias pessoais, remarcação de teste físico. Não é possível. Cadê minha caneta azul, meu Deus? Eu tô querendo ir mais rápido, eu me perco. Não é possível. Não é possível por razões de natureza pessoal. Natureza pessoal. Inclusive fisiológicas. Vou colocar aqui só fisiológicas. A regra é essa, tá? Se você machucou, o problema é teu, perdeu, já era, perdeu o concurso. Agora, a gente tem uma exceção aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó. Tô vindo na sequência, montando o teu caderno, tá? Exceção. A exceção aqui é no caso das grávidas. No caso das grávidas, beleza? Aí sim, eu estou grávida, eu não posso estar grávida, né? A candidata está grávida, esta condição o STF falou, e é até bonito o que ele falou aqui. Vamos lá? Ah, tá, peraí, só um minutinho. Faltou um detalhe aqui. Oh, meu Deus do céu. Faltou um detalhe. Salvo. Coloca salvo aqui, ó. Salvo se o edital permitir. Na prática a gente não vê isso, mas como tá lá, se o edital falar não, pode,
Se você tiver machucado, se será remarcado outra data, pode, né? Porque daí a própria administração já está aceitando o ônus. Então vamos para lá? Olha lá. Em relação às gestantes, ó, olha o que o STF falou em relação às gestantes. Remarcação de teste físico à gestante. A condição de gestante goza de proteção constitucional reforçada. A gravidez não pode causar prejuízo às candidatas, sob pena de malferir os princípios da isonomia e da razoabilidade. De fato, né? Temos toda uma proteção para a grávida. Aí, porra, engravidou, deve forçar, sei lá, a mulher fazer um aborto, alguma coisa que ela vai perder o cargo? Não dá, né? Eu concordo com essa decisão do STF, por isso que a gente colocou. Se coubesse aqui, ficava até melhor, mas não dá nada. Vamos seguir o barco, beleza? Vamos lá. Temos mais uma observação aqui ainda. Escusa de consciência. Observação 4. Escusa. É assim com Z mesmo? Não, parece ser burra, Prígio. A gente quer fazer rápido o negócio. Aí você fala assim, Prígio, eu já sei que você erra sempre as palavras. Pois é. Aí o que acontece se você estivesse numa redação? Você faz o ajuste, procura um sinônimo. Dificilmente você ia achar um sinônimo para escusa de consciência. Você tem que, meu Deus, vai com Z ou vai com S ou procurar depois na prova, né? Escusa de consciência. O que é escusa de consciência? São aquelas situações que nós temos uma obrigação para todo mundo e você vai levantar uma questão de ordem, por exemplo, religiosa, filosófica, enfim, para não cumprir. Um exemplo aqui aplicável para o concurso. O concurso vai ter uma etapa no sábado. E aí, você pode alegar escusa de consciência por motivo religioso? O caso mais emblemático aqui é o caso dos adventistas. Pode, beleza? Vamos ver lá o que o STF falou a respeito desse assunto? Olha lá. No que tange a escusa de consciência por motivos religiosos, o STF assim decidiu. Ó, desde que presentes a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à administração pública, a gente pode ter, então, um horário diferenciado. Então, a gente coloca lá, escusa de consciência. O STF, então, autoriza, né? Autoriza realização de provas em outro horário. Vamos colocar assim, tá? Mas, obviamente, vocês viram lá, quando caiu esse troço, ele cai a redação lá do texto. Não acarretar ônus desproporcional à administração. Então, tem que atender aqui, ó, presentes, razoabilidade, deve ser razoável, e não pode ser não pode causar prejuízo desproporcional. Galera, estamos aqui, vindo para o esgotamento mesmo da jurisprudência, tá bom? Estamos lá, inclusive citando, tá lá a decisão, no seu material tá lá tudo bonitinho, tá? Mas às vezes, como eu disse, cai lá só o artigo 37, inciso 2, nu e cru, então tá bonitão, a gente tem que lembrar daqueles outros primeiros detalhes, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente citou, né, a escusa de consciência, o artigo 5, e finalmente, última, psicotécnico, ô misericórdia. Observação 5 aqui. Psicotécnico. Com relação ao psicotécnico, o STF editou inclusive uma súmula vinculante, tá? Súmula vinculante número 44. Súmula vinculante é aquela súmula que só o STF pode editar e ela tem força de lei. Essa é a ideia. Ela vincula quem? Vincula todo o judiciário e toda a administração pública sobre aquele determinado assunto. Então olha lá o que fala a súmula 44. Somente por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Então acabou a discussão. Mas o edital não pode trazer. Não, tem que ter lei que diga que vai ter o psicotécnico. Essa súmula, inclusive, já apareceu em prova também, tá bom? Aí, no tocante ao inciso 2, a gente vê lá no artigo 37, parágrafo 2º, que e se essa regra do concurso for burlada, o que vai acontecer? O concurso deverá ser anulado e a autoridade deve ser punida, beleza? Só para incrementar aqui o teu materialzinho. Mas vamos dar sequência lá. E se o agente ingressou por decisão judicial e permaneceu por anos trabalhando, aplica-se a teoria do fato consumado? Vamos entender esse negócio aqui?
O que vem a ser essa teoria do fato consumado? Ó, a gente coloca lá. Observação 6, vou colocar assim. Burlar o concurso. Lá nessa burla do concurso, né? Ou a gente vai, né, de alguma forma aqui. Enfim, burlar, eu não estou deixando a expressão sinônima, tá? Nós temos lá a previsão do artigo 37, parágrafo 2º, que diz que o quê? O concurso será nulo, anulação, né? Consequência. Anulação do concurso e punição da autoridade. Punição da autoridade. Agora, a punição da autoridade. Agora, aplica-se aqui, vamos imaginar, a gente descobriu esse problema anos depois. Ó, teve uma burla lá no concurso, mas já faz 15 anos. Será que se aplica aqui a teoria do fato consumado? Que é o quê? O STF basicamente diz o seguinte, algumas situações jurídicas, elas vão gerar mais problemas se elas forem desfeitas do que, ainda que tenham um problema legal, elas sejam mantidas. Essa é a ideia, tá? De forma bem simplificada aqui, a teoria do fato consumado. Então o sujeito fez um concurso, eu falo porque isso aconteceu na prática, né? Teve um concurso, sei lá que ano, para a Receita Federal, 20 anos depois descobre. E aí, o que o STF falou a respeito disso? Vamos lá dar uma olhadinha, que a gente já vai direto para análise do STF. Olha lá. Segundo o STF, nesses casos, não se admite a aplicação da teoria do fato consumado. Para que se mantenha a pessoa no cargo que não foi devidamente aprovado em concurso público. Olha que interessante essa parte aqui agora. Esse entendimento, inclusive, se estende para todas as situações. Aí eu vou grifar aqui. Inclusive, nos casos de pessoas que entraram em exercício por força de decisão judicial por terem reprovado em uma das fases. O agente será desligado do cargo, mesmo que já tenha exercido esse cargo por vários anos. Então, qual que é o ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui? Ó, não se aplica. Não se aplica. Inclusive, para aqueles que ingressaram por força de decisão judicial. Vou dar um exemplo real aqui, bem característico. A minha esposa, ela foi aprovada no concurso da PF e ela acabou reprovando numa das fases, que foi o psicotécnico. Ao reprovar no psicotécnico, ela ingressou com mandado de segurança e foi subjúdice para a academia. A decisão dizia isso. Posteriormente, depois que acabou a academia, ela pleiteava a nomeação. Ela questionava essa fase e tinha todos os fundamentos. Saiu a nomeação dela a título precário. Quer dizer o quê? O mérito ainda está sendo julgado, ainda não transitou em julgado aquela decisão. Logo, ela poderia ingressar no cargo, como já aconteceu com algumas pessoas, e passar lá 5, 10, 15 anos. E aí, lá na finaleira, lá no STF, caía a decisão e pronto. Aí o que normalmente o candidato alega? Opa, mas pera lá, eu já passei 15 anos aqui, velho, exercendo a função de policial. Não faz sentido me tirarem agora que eu conheço tudo, toda a estrutura, tal. O que os candidatos alegam normalmente? Teoria do fato consumado. Ó, vamos estabilizar aqui a relação jurídica, que já está tudo certo, eu já estou aqui há tanto tempo. O que o STF falou? Seja por burlar o concurso, ou seja, numa situação dessa, não cabe aplicação da teoria do fato consumado. A gente está vindo aqui para aquilo que, né, prevalece. Decisão judicial, você sabe, às vezes vem aqui, tem uma alteração a colar e tudo mais. Esse é o momento X que você está se preparando e é assim que está funcionando. Beleza? Para a gente fechar aqui, E essa galera que trabalhou, tá? Aqui a gente estava na observação 5, aqui observação 6, aqui vamos para a última, observação 7. Devolução dos valores recebidos. Eu trabalhei durante 15 anos por força de decisão judicial. Eu preciso devolver? STF. Não precisa devolver.
não precisa devolver. Beleza? A gente vai colocando aqui de forma simplificada e no seu PDF está um pouquinho melhor. Por quê? Porque a gente tem aqui a seguinte situação. Eu não vou devolver porque isso acarretaria enriquecimento ilícito do Estado. Opa, o Estado usou minha mão de obra e agora vai enriquecer ilicitamente se ele não me pagar por aquele serviço. Além disso, o que eu não preciso devolver? Olha lá, volta lá, por favor. Ó, a remuneração recebida em razão do trabalho, né, não terá que devolver essa remuneração e também fará jus ao recebimento do FGTS, se for o caso, né? Porque tem situação que você não vai receber FGTS. Porém, não terá outros direitos garantidos. Por exemplo, rescisão, férias, 13º, etc e tal. Fala, galera! E aí? Gostaram da aula? Então, não deixa de comentar, porque o Alphacom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!